A paz do Senhor, irmãos, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo de 25 a 27, que nos diz o seguinte: E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo Paulo fala a respeito da nossa carreira cristã, a carreira que nos está proposta, né? Desde o momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo, até o momento da nossa ida para o céu, estamos numa carreira espiritual. E nessa carreira nós encontramos obstáculos, encontramos dificuldades. O próprio Senhor Jesus Cristo, capítulo 16, do Evangelho segundo São João, no versículo 33, ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo. Ele venceu o mundo. E nós, pela fé, nós também temos condição de vencer o mundo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, Paulo, nesta carreira que nos está proposta, ele dá o exemplo dos atletas, que eles se abstêm de tudo, eles se preparam para o momento daquela competição, a fim de receberem um prêmio, uma coroa. No tempo de Paulo, o prêmio era uma coroa que se colocava na cabeça como símbolo de vitória. E Paulo diz que esta coroa era corruptível. Nós somos diferentes, nós corremos, né? Estamos nesta carreira em busca de uma coroa incorruptível. Glória a Deus. E para isso, ele diz assim que nós devemos subjugar o nosso corpo, como ele disse. Eu subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão, eu tenho controle sobre ele. Eu não vou fazer exageros para que eu venha perder este prêmio que me está determinado. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele se abstinha de muitas coisas mundanas, do que não agradava a Deus, porque ele agora era uma nova criatura, e a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? Aleluia, e a vida que se vive agora, vive na fé do Filho de Deus, e assim Paulo diz, eu subjugo meu corpo, e o reduzo à servidão, para que eu pregando aos outros, eu mesmo de maneira nenhuma ficar reprovado, para que as outras pessoas não venham dizer que eu estou falando uma coisa e vivendo outra, porque o objetivo é a coroa, é o prêmio, aleluia. E eu e você estamos também nesta carreira e precisamos nos abster das coisas mundanas, aleluia. O evangelista João, na primeira epístola, ele diz assim no capítulo número 2, 1 João, no capítulo 2, ele diz assim, versículo 15: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não devemos ter prazer nas coisas mundanas, naquilo que o mundo oferece, que o mundo determina para que as pessoas pratiquem. Aleluia. Diz o verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E ele diz mais, versículo 17, fechando, ele diz, e o mundo passa, tudo é passageiro, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre, porque é vencedor. Ao que vencer, esse receberá o prêmio. E Paulo, nesta figura aqui, ele diz que se abstém de tudo para alcançar uma coroa incorruptível. E quando ele escreve a Timóteo, já prestes a partir deste mundo, próximo da sua morte, ele já sentindo, ele disse o seguinte, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz que, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Ele tinha essa consciência. Final da sua carreira,
ele estava próximo a alcançar o prêmio, aleluia. E ele disse, combati com bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Glória a Deus, que palavra gloriosa, né? E porque ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, ele diz no versículo 8, desde agora, a convicção de Paulo do prêmio que ele ia receber, a coroa de justiça me está guardada, ele estava certo disso aí, aleluia. Que o qual o Senhor justiça me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então, eu e você, vamos nos abster das coisas que são do mundo, deixar as coisas do mundo de lado, no objetivo de terminar a nossa carreira que está proposta, nossa vida cristã aqui pertence ao Senhor Jesus Cristo. Vamos renunciar ao mundo, porque existe uma coroa guardada no céu para nós, para os vencedores. E eu creio que nós iremos receber como Paulo também recebeu. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.